Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Estimado diácono, queridos irmãos e irmãs, ao celebrarmos este primeiro domingo da Quaresma, a Igreja tradicionalmente nos apresenta o Evangelho das tentações que Jesus sofre no deserto. E o primeiro ponto, que é sempre importante esclarecermos para bem compreendermos o sentido tanto teológico como espiritual deste Evangelho, é diferenciar aquilo que é tentação daquilo que é pecado, porque muitas vezes pode ser que confundamos uma coisa com a outra. A tentação é apenas o convite, o pecado é consentir, mesmo que em pensamento, com o convite. Então, as velhas comparações do padre: se alguém hoje, depois da missa, a gente disser para você, vamos almoçar lá em casa, este é o convite. Se você começar a pensar, você começou a consentir com a ideia. Se você disser sim e for, você vai ter então consentido definitivamente com aquele convite. Aí se tornou obra, se fez. Então, voltando para a questão da tentação e do pecado, a tentação é apenas o convite. O pecado, ele acontece quando consentimos, e reforcei bem, em pensamento. Inclusive, a segunda fórmula do ato penitencial da missa, nós rezamos: pois pequei por pensamentos, atos e omissões. Então, o pecado também, ele começa, muitas vezes, a acontecer no pensamento, mas é preciso consentir. Enquanto não consentimos, enquanto bloqueamos, não fomos pecadores. Isso é importante compreendermos, justamente para que olhemos para aquilo que Cristo vive, para entendermos definitivamente, não termos risco nenhum, pelo amor de Deus, de cairmos na heresia de pensar que Jesus tenha pecado. Jesus não tem pecado algum, ele é todo santo e imaculado. Ele foi tentado, o demônio sugeriu, mas não teve vantagem nenhuma. E aí entramos então num segundo elemento que também é o que nos faz entender o porquê. Ora, se Jesus é santo e imaculado, e de fato ele é, e portanto ele não haveria chance nenhuma dele cair em tentação, por que então o Senhor se deixa tentar? Ele se deixa tentar porque ele faz o caminho à nossa frente para nos mostrar como devemos nós proceder diante das tentações. E aí possivelmente alguém poderia assim protestar: ah, mas ele é Deus. Sim, ele é Deus feito homem, porém aqui nas tentações ele vence como homem. Santo Tomás de Aquino ensina isso. Jesus vence as tentações na natureza humana, e isso nos fica claro ao observarmos que em nenhum momento ele usa a onipotência divina para rechaçar o demônio. Em muitas outras passagens do Evangelho, quando o demônio se manifesta, Jesus usa a onipotência divina para exorcizar, para calar o demônio, para mandá-lo embora. Aqui, porém, Jesus em nenhum momento manifesta, ele apenas vai rebatendo os convites do demônio, mostrando a palavra de Deus, ou seja, mostrando qual deve ser o caminho que um homem deve seguir, que é o caminho de nosso Senhor. Então, compreendido isso, nos voltamos para as tentações. Dizia eu que Jesus se deixou tentar para nos ensinar, para nos mostrar como é possível vencer estas tentações. Então, devemos fazer nós também este caminho. O Evangelho começa dizendo que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Então nós vemos que esta ida do Senhor ao deserto, ele não foi sem a sua liberdade, ele se deixou conduzir, primeiro porque ele é Deus, e inclusive foi conduzido pela terceira pessoa, que é o Espírito Santo, para ali então ser provado. E esta imagem do deserto, ela encaixa-se perfeitamente com o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma há de ser para nós este tempo de deserto, este tempo onde nós,
nos recolhemos e aplicamos sobre nós mesmos as orações, as penitências, em virtude de podermos mortificar, dominar aquilo que em nós está desordenado. Os exercícios que a Quaresma nos propõe, como por exemplo o Evangelho da quarta-feira de cinzas nos colocou, tanto a questão da vida de oração, como das penitências, jejuns, da caridade, da esmola, são meios de nós dominarmos a nossa natureza humana, que está desordenada, que está bagunçada em virtude do pecado. Então, nosso Senhor, ao ser conduzido para o deserto, nos mostra que nós também precisamos nos deixar conduzir neste tempo da Quaresma por Ele, pelo seu Espírito, vivendo aquilo que a Igreja nos indica, e sabendo que se nós de fato nos propormos a viver bem a Quaresma, nós nos mortificarmos, nós nos propormos a viver um caminho verdadeiramente de transformação, de conversão, nós seremos provados como o Cristo foi. Mas o que nos dá alento é sabermos que Ele foi à nossa frente e sabermos que Ele permanece conosco, nos ensinando e nos sustentando. Lembrar aqui daquele diálogo de Jesus com São Pedro, quando Jesus disse a São Pedro: olha, o diabo me pediu para te peneirar, para te testar, para te provar, eu, porém, orei por ti. Nosso Senhor permanece do nosso lado, nós é que precisamos aprender a permanecer do lado dele. Mas voltemos agora para as tentações. Primeiro, a primeira tentação de transformar pedra em pão. Óbvio, Jesus, 40 dias em jejum, o próprio Evangelho diz que ali ele sentiu fome. O demônio começa justamente por aquela que é aparentemente a maior fraqueza, o ponto fraco, diríamos assim, naquele momento. Aqui já nos vem um ensinamento, um alerta para a nossa vida. Compreender que o demônio é sujo, e sim, ele vai atacar geralmente naquilo que é a nossa principal fraqueza. E o que é que isso nos ensina? Que nós devemos estar mais atentos naquilo que nós sabemos que é as nossas fraquezas. Não estou dizendo que a gente não vai dar atenção a outras realidades, né? Ele tenta de tudo, mas principalmente aquilo que em nós é uma fraqueza. Então, estarmos atentos a isso, e nos propormos, nos inclinarmos com mais intensidade na oração, nas próprias penitências, para reforçar, para cuidar mais daqueles que são nosso ponto fraco. Agora, olhando diretamente para a tentação, não é apenas, alguém dirá, então é a tentação da gula, é a tentação de comer, não, há algo muito mais profundo aqui. Padre, obviamente nem dá tempo de entrar nesses pontos, mas a teologia, a tradição da igreja, ela vê nas três tentações, aquilo que na verdade, são as três feridas que o pecado deixa na alma do homem. Então, está muito além simplesmente do que encher o estômago quando se está com fome. Porque o demônio quer tentar Jesus a usar um poder que ele tem, porque ele tem o poder, se ele quisesse, de transformar a pedra em pão, assim como ele depois irá multiplicar mais de uma vez os pães, os peixes, mas de levar Jesus a usar o poder que ele tem em benefício próprio. E aí nós nos voltamos para nós e vemos que nós também devemos ter cuidado para não querermos usar a fé em benefício próprio, querer usar a nossa fé para alcançar os nossos objetivos, a minha vontade, o meu conforto. Por aí, por exemplo, nós vemos o veneno, o perigo da teologia da prosperidade.
E entendam, eu não estou dizendo que um homem, que uma mulher que trabalhem honestamente, de maneira justa, não possam alcançar prosperidade, inclusive material. Mas a questão é, não se deve fazer disso o seu objetivo de vida, e muito menos usar a fé como um meio para isso, né? E alguém vai dizer, não padre, mas ninguém usa a fé. Muitas vezes nós usamos sim a nossa fé, porque aqui as 3 tentações, elas estão um pouco ligadas entre elas. Usamos quando pensamos, por exemplo, ou queremos que um sinal de que a nossa fé está sendo frutífera, que as coisas precisam estar bem materialmente falando, ou humanamente falando. Então, para dizer que a minha vida está bem, né, para entender que a minha vida com Deus está bem, as coisas precisam estar confortáveis, precisam estar num mar de rosas. Senão parece que a fé não está produzindo aquilo que eu quero. Mas espera aí, a fé deve produzir o que você quer, ou a fé deve produzir aquilo para a qual ela existe? Que você creia, ame a Deus e busque nele a salvação. Então, ter o cuidado da tentação de usarmos a nossa fé para apenas benefícios próprios aqui. O único benefício que nós de fato devemos usar da fé é a de crer e em Cristo nos abandonar e buscar a salvação. Para isso sim, de resto não. O segundo elemento, a segunda tentação, o demônio propõe a Jesus que se prostre, que se ajoelhe diante dele e o adore, para que então o demônio dê a Jesus todos os reinos que ele mostrou a Jesus. E aí nós vemos como o demônio, ele usa da empáfia, né? E eu até diria assim que, de algum modo, muitas vezes, se a gente usa da inteligência, ele é ingênuo nesse sentido. Porque aqui no caso, ele estava diante do Criador de todas as coisas. A própria palavra de Deus nos ensina que todo o universo foi criado por Deus e para Deus, em Cristo e para Cristo. Ele estava diante do rei, e teve a empáfia de dizer que todos os reinos foram lhe dados, e ele daria a quem ele quisesse. Agora reparemos, se não é exatamente muitas vezes assim que o demônio sussurra no nosso ouvido. Não, a vida é uma só, você precisa aproveitar, a vida é tua, não há limites, aproveite, seja feliz, tenha todos os reinos ao teu dispor, ou seja, todas as tuas satisfações ao teu dispor. Não vá atrás desse ou daquele que te diz que você não deve ser isso ou ser aquilo, fazer isso ou fazer aquilo. Bobagem. Aproveita, eu estou te dando esse conselho. Quantas vezes, talvez não com essas palavras que o padre usou, mas com palavras semelhantes, o demônio sussurra ao nosso ouvido: todos estes reinos foram me dados e eu dou a quem eu quiser. Só que nós nos damos conta qual é o preço disso. O preço disso é adorar ao próprio demônio. Ah, padre, não, mas eu nunca. Você pode não ter dito, pode não ter pensado, eu vou adorar o demônio. Também não é assim, né, gente? Não sejamos ingênuos. Mas todas as vezes que nós tiramos Deus do centro, todas as vezes que nós deixamos de adorar somente ao Senhor nosso Deus, de algum modo a gente está adorando o demônio, porque a gente está fazendo aquilo que ele quer, né? A gente adorar o demônio não é ir numa igreja satânica e fazer, né, o culto lá, embora tenha quem faça isso, mas todas as vezes que nós tiramos Deus do seu devido lugar,
nós estamos fazendo aquilo que o demônio quer. É simples assim. Então, inclusive, muitas vezes a tentação, né, de, mais uma vez, através da fé, buscarmos senhores, buscarmos vantagens, buscarmos aqueles que nos podem, ou as situações, ou as realidades que nos podem dar uma vantagem, enquanto Jesus, ele faz justamente o contrário, né? Mais uma vez ele responde usando a palavra: adorarás somente o Senhor teu Deus. Mas nosso Senhor nos mostra como se faz isso. Ao invés de se prostrar diante do demônio que prometeu reinos, mais tarde Jesus vai se ajoelhar e, como um escravo, lavar os pés dos apóstolos. Afinal de contas, no reino dos céus, quem quiser ser grande, sirva, seja aquele que serve. Então, não é nós nos servirmos, é nós servirmos. E sempre, isso não podemos esquecer, sempre tendo Cristo como centro. Se há uma coisa que nós católicos precisamos ter muito assim esclarecido, é que a nossa fé, ela é cristocêntrica. Ela tem sempre, absolutamente sempre, Cristo como centro. Tudo o que fazemos, tudo o que cremos, todas as nossas práticas, todas as nossas devoções, se nós repararmos bem, todas elas nos levam, ou estão ali para isso, para nos levar a Cristo. Porque é Ele que é nosso Redentor, é Ele que é nosso Salvador, é Ele quem nos indica, é Ele que veio para nos mostrar o caminho. E é realmente só nele que nós encontraremos a redenção e a salvação. Então, o Senhor estar no centro, servir a Deus, a Cristo, inclusive quando fazemos aos irmãos, mas que seja por amor e entrega a Cristo. A terceira tentação, Jesus é levado por Satanás à parte mais alta do templo em Jerusalém, e o demônio sugere que ele se jogue lá de cima, né? Afinal de contas, e aí o próprio demônio cita a palavra, né? Um parêntese aqui: conhecer e citar a palavra não é sinônimo de virtude, tá? O demônio sabe e cita. Então, deixar isso bem claro, porque tem muita gente que enche a boca para dizer que conhece teoricamente, não na prática, e cita a palavra, mas isso não é sinônimo de virtude, porque até o demônio sabe e cita. Fechado parêntese, diz: olha, os anjos vão ser enviados, não deixarão que você se fira, né? A tentação, por um lado, do espetáculo, mas acima de tudo, aquilo que o próprio Cristo responde: não tentarás o Senhor teu Deus, por Deus em tentação. E aqui, meus irmãos e irmãs, eu creio que nós, muitas vezes, falhamos miseravelmente, porque em muitas ocasiões, nós acabamos sim, colocando o Senhor em tentação, quando por sermos católicos, por supostamente vivermos ali a nossa fé, fazermos as nossas orações, achamos que nós podemos encostar nosso Senhor na parede e exigir que Ele faça isso ou aquilo, que Ele me dê uma coisa ou outra. Eu vou pegar um exemplo comparativo, eu sei que é forte, e até porque toca a vida de todos nós de algum modo, mas é para deixar isso assim realmente bem claro. Quando, por exemplo, nós recebemos a notícia de uma enfermidade grave de alguém que a gente ama, ou de uma enfermidade grave em relação a nós mesmos, tudo bem, tem aquele impacto inicial, né, que a gente leva o baque assim, mas muitas vezes nós
logo, por crermos, por sermos cristãos, não, o Senhor tem que curar, o Senhor tem que reverter isso, e aí a gente começa a agir, ou se questionar, mas por que Deus permitiu isso? Mas eu sou católico há tantos anos, eu faço isso, eu participo daquilo, eu faço aquele outro, como se também Deus, de algum modo, é devedor nosso, por nós termos seguido Ele, por nós termos acreditado nele. Não entendemos que a coisa é invertida. Não é Ele que é nosso devedor, nós é que somos devedores dele, porque foi Ele que deu a vida para nos salvar. Mas voltando à questão do exemplo da enfermidade, muitas vezes, e eu não estou dizendo que, por exemplo, a gente não deve rezar, se é, por exemplo, uma enfermidade, pela cura da pessoa. Devemos sim rezar, mas rezar sempre em que sentido? Senhor, se é da tua vontade, que esta cura aconteça. E nós sabemos que muitas vezes o Senhor realmente age de maneira extraordinária e cura, mas se é da vontade dEle. Porque o problema é que muitas vezes eu creio que nós ficamos tão aficionados em tem que curar, tem que mudar, que nós esquecemos de uma outra parte do Evangelho. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Senhor, eu te peço em tua misericórdia que cures, mas se for da tua vontade, também me dê a graça de suportar isso como a minha cruz. Porque nós olhamos o bem aqui, mas o Senhor Ele vai além, e muitas vezes, quando Ele permite um sofrimento por uma enfermidade, ou de outro gênero que seja, Ele está dando muitas vezes a oportunidade para que aquela alma purifique-se dos seus pecados. Porque aqui é uma questão prática, quantas pessoas depois de um susto desses voltam rapidinho para Deus? Minha mãe sempre diz, quem não aprende no amor, aprende. E às vezes nosso Senhor, não feliz, mas precisa usar disso para que a gente aprenda, se não aprendeu no amor, na dor, a voltar para Ele. Porque o que Ele quer não é o conforto e o bem-estar nessa vida, Ele quer nos dar a vida eterna, muito mais do que qualquer conforto, benefício nessa vida. Mas entendermos que, se o Senhor permite, como eu estava dizendo, uma enfermidade, é também a nossa cruz, e nós não podemos, de modo algum, desprezar a cruz de Cristo. Quem despreza a cruz, com ela despreza Cristo. Quem joga fora a cruz, com ela joga Cristo. Por outro lado, quem abraça a cruz, com ela abraça a Cristo. Quem acolhe a cruz, com ela acolhe Cristo. Ele jamais nos deixa, Ele jamais nos abandona. Nós é que largamos a mão dEle, nós é que abandonamos Ele muitas vezes. Então, abraçar a cruz, porque ela não é exceção, entendamos isso. Quem se decide por seguir a Cristo, entenda, a cruz não é exceção para alguns, a cruz é para todos. Por isso, inclusive, nesse versículo que eu acabei de citar para vocês, Jesus diz, se alguém quiser, se você quer me seguir, ok, saiba que o caminho é esse daqui. Não tem lá um asterisco no versículo e uma observação de nota de rodapé na Bíblia, mas se você acha que você não precisa levar a cruz, não tem essa parte. Bom, ao menos nas Bíblias que o padre conhece, não tem. Então, meus irmãos e irmãs, este é o caminho que nós somos chamados a fazer, nos deixar conduzir pelo Espírito neste tempo de deserto chamado Quaresma.
E como eu lhes dizia inicialmente, se nos propormos a seguir o Senhor de perto, saibamos, vai ter batalha, vai ser difícil. Inclusive, falando em batalha, em dificuldade, eu diria que um bom parâmetro para você ver, para você observar, se você está indo no caminho certo, é ver como anda as tuas batalhas. Se você anda muito tempo no mar de rosas, abre teu olho. Se as coisas estão brandas demais, abre o teu olho, porque no caminho certo você não está. Tem aquela anedota, que conta que tinha um muro, de um lado o céu, do outro lado o inferno, o sujeito sentado no muro, do lado do céu, os anjos fazendo tudo que é proposta para o sujeito descer para o lado do céu, e do outro lado, o demônio sentadinho na cadeira de praia, de perninha cruzada, tomando uma caipirinha, nem aí. E aí o homem pergunta, ele fica assim, indignado, por que do lado os anjos faziam tanta insistência, e do outro lado o demônio não estava nem aí. Aí ele pergunta para o demônio, por que disso? Por que ele não convidava enquanto os anjos faziam tudo que era proposta para ele descer para o lado do céu? E o demônio respondeu, porque o muro é meu. Então, quando o demônio não está nos cutucando, não está nos tentando, não está azucrinando o nosso juízo, cuidado, porque pode ser que nós já estejamos naquilo que pertence a ele. Vou usar uma expressão bem direta, pode ser que você já esteja no colo do capeta. Pronto. É só a gente observar a vida dos santos. Qual santo que não era fustigado pelo capeta o tempo todo? E quando eu digo fustigado, gente, não é... Obviamente a gente não vai se comparar, por exemplo, com São João Maria Vianney, que o demônio queimou a cama dele, ficava correndo ao redor da casa paroquial para ele não dormir de noite, ou São Padre Pio, que saía literalmente no braço com o capeta, porque o capeta entrava na cela dele e ali a coisa era complicada. Não estou dizendo isso, até porque nós não somos santos à medida deles, eles incomodavam muito mais do que a gente incomoda. Mas a nível pessoal, se nós sentimos que parece que está tudo muito confortável, cuidado, porque é sinal que talvez nós não estejamos levando tão a sério a nossa vida espiritual. E antes que alguém diga assim, nossa padre, que exagero, tudo bem, vou colocar o argumento não do padre, mas em homenagem às senhoras, ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, de uma doutora da igreja. Santa Teresa de Ávila, ela organizou a ideia de progresso na vida espiritual naquilo que se chama castelo interior, ou seja, as moradas, São 7 moradas até a perfeição e o céu. A primeira morada, o início, o começo, para a gente ter ideia, olha como a gente está longe, é não pecar mais gravemente. E Santa Teresa diz o seguinte: a alma que se propõe a seguir seriamente o Senhor, e por isso se propõe a combater com seriedade aquilo que leva ela a pecar gravemente, se prepare para uma batalha, porque o demônio vai atazanar. Porque primeiro, ele está perdendo uma alma, que já estava de certo modo na posse dele, mas segundo, porque geralmente quando uma alma se determina a ir para Deus, ela não vai sozinha, ela leva outras almas junto com ela. E se a gente reparar bem, quando a gente conhece histórias de conversão, é isso que acontece, A pessoa se converte, vai a família, vai os amigos, aquela pessoa acaba influenciando de algum modo outras almas também. Mas foquemos nesse ponto, se nos propormos de maneira determinada a seguir o Senhor, nos preparemos, porque a batalha será grande. E este é um sinal. A provação não é um sinal. Muitas vezes as pessoas falam, padre, parece que depois que eu comecei a levar a coisa a sério, parece que Deus me abandonou, porque uma provação atrás da outra. Bem-vindo ao clube. Isso é sinal de que você está no caminho certo.
Ou você achava, né, me desculpem a brincadeira, ou você achava que no dia que você dissesse agora eu vou ser todo do Senhor, vou viver a vontade de Deus, né, ia se abrir assim, né, um estádio de futebol assim com o hino da Champions League, e você ia entrar gloriosamente carregado pelos anjos. Não é bem por aí, gente. O caminho aqui, enquanto estamos aqui, é de cruz, renúncia e de batalha. Mas nunca percamos de vista aquilo que é o principal. Nunca estaremos só. O Cristo veio para estar conosco. Essa batalha não travaremos sozinhos, porque o Cristo sempre, sempre estará conosco. Foi isso que nos ajudou a rezar o Salmo hoje. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas batalhas, em minhas lutas, Senhor, permanecei junto de mim. Que possamos todos nós nos propormos a levar realmente a sério esta quaresma, a entrarmos no combate que mude a nossa vida, que nos converta e nos faça verdadeiramente herdeiros do céu.